3 melhores fundos imobiliários para comprar e nunca mais vender. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre esses FIIs, tá? Que eu considero excelentes compras e que eu possuo na minha carteira e não me arrependo de forma alguma. Acho que são ótimas vacas leiteiras e também para trazer um pouco mais diferenciado aqui, eu trouxe um de cada setor. Então, se você não gosta de um setor, às vezes o outro ali vai te atrair, enfim. Mas eu gosto dos três, acho que é válido você pensar nos três. Então, bora lá. Rapidamente, o que são fundos imobiliários? Tá? Eles se diferenciam em dois tipos, tem os de papel e os de tijolo. O que significa isso? O que significa ser de papel ou de tijolo? Quando a gente fala de fundo imobiliário de tijolo, é porque aquele fundo possui construções, possui estruturas físicas. Então, por exemplo, um fundo de tijolo de shopping, ele é um fundo imobiliário que possui shoppings, o shopping está ali. O fundo de papel não. O fundo de papel ele não possui um lugar físico, ele não é dono de um imóvel. Ele é dono de títulos, tá? Títulos de dívida para construções de imóveis. Então, por exemplo, uma empresa muito grande vai fazer uma construção muito grande. Então, por exemplo, vai ser construído dois prédios comerciais gigantes na Faria Lima, por exemplo. A empresa às vezes não vai querer fazer o aporte de 2 bilhões de reais naquilo ali. Então ela vai emitir dívidas que geralmente pagam muito bem e esses fundos imobiliários vão lá e compram essa dívida e conforme a empresa vai pagando o fundo imobiliário vai repassando a você, certo? Então vamos lá. Como que a gente diferencia os dois sobre a vantagem e desvantagem? No fundo de papel, você vai ser efetivamente sócio daquela estrutura ali, tá? Então, para quem quer realmente ser dono de imóvel, o fundo de tijolo é o ideal, certo? Porém, ele paga um pouco menos de dividendo, certo? Então, ele vai te repassar parte ali do aluguel daquele imóvel e a gente sabe que o aluguel fica em torno de 0,5% do valor patrimonial daquele local. Óbvio, isso pode ser um pouquinho maior, um pouquinho mais baixo, mas fica entre 0,5% a 0,8% de dividend yield, tá? Por mês. Então, mais ou menos isso de distribuição. Agora, o fundo de papel, ele paga bem mais, tá? A gente consegue 0,8% a 1% ao mês, às vezes até mais que 1% ao mês, porém, nem tudo são as mil maravilhas. Né, também tem seus riscos. Às vezes ele tem contratos muito agressivos, por isso que paga muito, só que aí tem risco de inadimplência, enfim. Né, você vai ser dono de dívidas. Pode ser que a empreiteira ali, a construtora quebre, enfim, tem vários problemas que podem acontecer, porém também você pode ter bons fundos imobiliários de papel que vão ter boas dívidas e que você não vai correr tanto esse risco de ter inadimplência ali e acabar tendo uma desvalorização de fundo, né? Mas basicamente essa é a diferença entre fundo de papel e fundo de tijolo, tá? Tijolo possui construções, papel são dívidas de construções para construtoras. Feito isso, agora a gente vai para de fato quais são esses 3 melhores fundos imobiliários que eu separei aqui para vocês, baseado nos últimos anos. Os dados eu peguei do Investidor 10, tá? Eu acho que para mim assim, é o melhor site para a gente acompanhar isso, apesar de não ser um site específico de fundos imobiliários, ele é muito bom. Então vamos lá. Primeiro fundo imobiliário, XPLG11. Isso é um fundo da XP, né, de logística. Então XP, LG geralmente se refere à logística, então diversos fundos imobiliários vão terminar com LG, ML, enfim, isso é uma abreviação ali do que ele consiste. Então, dentro desse fundo, a XP adquiriu vários galpões logísticos, onde são alugados para, por exemplo, Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, enfim. Geralmente são varejistas que fazem esses contratos, né? E são contratos grandes e contratos longos. Isso que me atraiu na XP, no XPLG. São muitos imóveis, imóveis com boas durações de contratos, tá? Então é super interessante isso. E é muito consistente, é uma empresa conhecida. Tá? Às vezes aparecem alguns fundos imobiliários que parecem muito bons, porém você vai ver ali e, caraca, que empresa é essa que está gestorando que eu nunca ouvi falar, certo? Então, já aproveitando aqui esse disclaimer, a gente tem algumas muito consolidadas, tipo a XP, a Quineia também, que é controlada pelo Itaú, a gente também tem o BTG, também tem bastante fundo imobiliário, a gente tem a empresa do HGLG, que é a Credit Suisse, que é outra holding ali de fundos imobiliários que é muito bom. Enfim, a gente tem boas opções, mas também tem opções ruins. XP eu gosto.
Quando a gente olha aqui, olhando aqui para a cotação da ação, puxar aqui de 5 anos, a gente pode ver que os fundos imobiliários têm passado por dificuldades, né, desde a pandemia. Antes da pandemia ali, no começo da pandemia, o fundo imobiliário estava custando mais ou menos R$ 130, tá? Hoje, esse mesmo fundo, ele está na casa dos 90 e poucos reais, né? Deixa eu ver aqui a cotação do dia, eu estou gravando esse vídeo dia 22/2. Hoje ele está R$ 96, certo? E a gente tem que analisar métricas muito importantes aqui relacionadas a fundo imobiliário, que são o dividend yield e o preço sobre valor patrimonial, certo? Quando a gente analisa o preço sobre valor patrimonial, a gente está vendo quanto que a gente está pagando por aquele conjunto de imóveis. Então, é como se o preço sobre valor patrimonial aqui da XPLG é 0,9. Isso significa o quê? Que é como se a gente estivesse comprando todos os galpões, e vamos supor que todos os galpões dá R$ 1.000, tá? Para a gente fazer um cálculo aqui. R$ 1.000, a gente está comprando por 900. E aí, você compraria diversos galpões logísticos por 10% de desconto? Possivelmente sim. Então, quando a gente analisa preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, é muito interessante, tá? No caso da XP aqui está 0,9, está barato. O dividend yield dela está de 9,7. Significa que nos últimos 12 meses ela distribuiu 9,7% do valor da cota em dividendos. Isso é, a cota agora está 96, tá? Vamos arredondar ela para 100, tá? Se ela fosse R$ 100 a cota, significa que ela pagou R$ 9,70, tá? R$ 9,7 de dividendos ao longo dos últimos 12 meses, sendo pago todos os meses. Beleza? Então, isso é um bom dividendo, tá? Para um galpão logístico, pagar quase 1% ao mês, está dando ali em torno de 0,8% ao mês. É muito interessante. O dividend yield dela está crescente, certo? Se a gente analisa aqui por porcentagem, o dividend yield dela esteve por 0,7 de média, mais ou menos. Porém, agora está crescente, então a gente consegue ter expectativas muito boas, que bons contratos estão sendo feitos ali. Enfim, é um bom fundo imobiliário, é um fundo imobiliário que eu tenho há muitos anos e recomendo. Em segundo lugar aqui, a gente tem o KNSC, tá? Ele já é um fundo diferente, ele é um fundo de papel, né? Então ele não possui imóveis, então segue aquela tese ali. Ele não possui os imóveis, porém, em contrapartida, ele tem títulos de dívida que são muito bem pagos, tá? Quando a gente pega aqui o KNSC, o dividend yield médio dele dos últimos 5 anos foi de 13,8%, quase 14% ao ano. Isso é uma renda que a gente não consegue ver nem, é até dificilmente visto em renda fixa. Só que olha que interessante, é 13,8% sem pagar imposto de renda, tá? Não paga imposto de renda e ainda tem a possibilidade de você ainda conseguir rentabilizar em cima das cotas. Eu vou puxar aqui o gráfico dos últimos 5 anos do KNSC, onde a gente consegue ver que a cota dele tem andado de lado aqui, porém, quando a gente ajusta para o ganho de dividendos que ele teve, é como se em 2022 você tivesse comprado por R$ 6,8 e hoje ele já tem atingido R$ 9. Tá? Então já rentabilizou 50% em questão de 2 anos. Tá? Então é muito interessante esses fundos de papel, porém eles precisam ser bem estruturados e fundos bem consolidados, com bons contratos, que no caso é o caso aqui do KNSC, certo? Então é um outro fundo imobiliário que eu recomendo bastante. Recomendo não, porque eu não posso falar isso, né? Mas que eu gosto e que eu invisto e que, enfim, que eu tenho. Tá, pessoal? Terceiro lugar, XPML. XPML é um fundo também da XP, porém esse aqui é voltado para shoppings, beleza? Então ele só tem shoppings dentro dele. Um exemplo recente de aquisição da XP foi o Catarina Outlet. Então, para quem é aqui da região de São Paulo, deve conhecer o Catarina, é o maior outlet do Brasil, é muito grande, é um shopping a céu aberto, gigantesco, que movimenta muita gente ali, e o XPML comprou mais uma parte desse mega shopping aqui, que é uma estrutura da JHSF. Enfim, está em constante expansão, a gente consegue ver eles fazendo coisas que são reais, tá? E a gente também consegue, não só vendo isso, a gente também consegue ver o crescimento que ele apresentou de dividendos, certo? Se eu pegar aqui o dividendo em 2020,
por exemplo, aqui, ó, fevereiro de 2022, 60 centavos. Dividendo de 2024, 0,92. Então, um aumento de 50% nos dividendos. Óbvio, a gente pegou aqui uma fase de pandemia que foi horrível para o XPML, uma vez que a gente estava tendo toda aquela questão de shoppings fechados. Então, isso é um risco que a gente tem dentro do mercado de fundos imobiliários de shopping, né? Não pode ocorrer outra pandemia. Porém, isso é um risco bem improvável de acontecer, né? Mas, porém, eu tenho que salientar que ele existe, certo? E nesse momento, a gente consegue comprar esse fundo com 0,83 de preço sobre valor patrimonial. Então, é como se tivesse 17% de desconto em cima do pacotão de shoppings que a XP possui. Isso é muito desconto, isso não é comum da gente ver, certo? Os fundos imobiliários estão apanhando muito e a gente tem um dividend yield de 12 meses de 11,3%. Isso significa que a gente ganha quase 1% ao mês, tá? Quase 1% ao mês, sem pagar imposto de renda sobre essa rentabilidade. Além disso, a gente ainda consegue, apesar de que não é o forte dos fundos imobiliários, né? A gente ainda conseguiria rentabilizar em cima da cota, tá? Mas esse aqui não é o foco principal do investimento em fundos imobiliários, é mais rentabilizar em cima da cota, porém, como bônus ao longo dos anos, ele tende a crescer também o valor individual das cotas. Enfim, esses são os 3 fundos imobiliários que eu acho muito interessante, que eu acho que estão em ótimos valores. Expliquei aqui a base de por que eles são interessantes. Se você ficou com qualquer dúvida que seja, não tem problema, pode mandar aqui nos comentários que eu vou estar aqui para responder, é um prazer ajudar vocês. Beleza, pessoal? Trocar essa ideia, então também gostaria de saber se vocês já investem, em quais vocês investem, quais vocês recomendam. Enfim, vamos trocar uma ideia porque é sempre bom a gente se ajudar, certo? Gostou desse conteúdo aqui? Curte o vídeo e se inscreve aqui no canal porque isso vai ajudar muito. A gente está numa meta aí de atingir 1000 inscritos no canal. É uma pernada longa, né? Começar um canal não é fácil, porém, se você se inscrever vai me ajudar muito, então eu agradeceria bastante. Se você deseja ter um acompanhamento individual meu, tá? Uma mentoria minha, onde a gente vai entrar em call 2 vezes por semana e eu vou te ensinar a investir tintim por tintim, você pode clicar ali no link da descrição, tá? Ou acessar meu Instagram através do link ali, mandar uma mensagem no privado que a gente pode estar agendando e vai ser um prazer atender você também. Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado.